Acha que a resposta de Jesus para João Batista foi dura? Eu não posso tirar você daí. Eu não posso libertar você. Eu sei que você vai morrer, mas eu não posso ir daí. Então deixe as páginas da sua Bíblia passarem. Enquanto elas passam, o tempo passa também. E você vai encontrar Jesus caminhando com seus discípulos. E mais adiante, Jesus sendo aprisionado. E mais adiante, Jesus no meio de duas cruzes, crucificado. Há pouco tempo Hollywood tentou retratar a morte do Senhor Jesus. Mal sabiam eles que o maior sofrimento de Jesus não foi o sofrimento físico. O maior sofrimento de Jesus foi o sofrimento espiritual. Você imagina que quando Jesus estava naquele horto, e quando ele começou a sentir o peso dos pecados de toda a humanidade sobre os seus ombros, os seus pecados estavam lá sobre Jesus, os meus pecados estavam lá. Enquanto Jesus clamava a Deus, naquele momento o peso dos pecados foi tão grande sobre as costas e sobre os ombros de Jesus, que Jesus, que nunca pecou, sentiu o gosto amargo que o pecado causa da separação entre Deus e o homem. E naquele momento Jesus pediu a Deus e clamou dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu tenha que beber. Senhor, se possível, deixe-me passar por essa vida sem que eu tenha que carregar esses pecados deles todos e sem que eu tenha que morrer nessa cruz. Mas queridos, naquele dia Jesus ouviu o Pai respondendo para ele, e o Pai disse: Filho, não é possível. Eu não posso, filho. Eu não posso passar esse cálice de você, filho. Não é possível. Filho, você vai ter que morrer sim. Filho, você vai ter que carregar a sua cruz sim. Você vai ter que ser pendurado no madeiro. Filho, não é possível. Eu não posso libertar você, filho. Eu não posso. Eu sou Deus, mas filho, saiba de uma coisa: eu sou um Deus que se submete às próprias leis que cria. Por isso, filho, eu prometi e você vai ter que morrer. Eu não posso. Naquele dia, queridos, Jesus ouviu a mesma resposta que ele deu a João Batista. Porque, queridos, nós vivemos num mundo dominado pelo pecado. Algumas vezes no Evangelho de João, Jesus diz: o príncipe desse mundo está se aproximando, mas ele já está vencido. O príncipe desse mundo ainda é Satanás. Jesus promete sim vida eterna para você, mas daqui a pouco, quando ele voltar. Por isso, algumas vezes na sua vida você vai ter que ouvir Jesus dizendo: eu não posso. Agora Jesus está entre duas cruzes, dois ladrões e malfeitores. Há um tempo atrás, eram 3 horas da madrugada e o telefone tocou em casa. Sabe, para um pastor distrital, quando o telefone toca às 3 da madrugada, a coisa não é boa. 3 horas. Do outro lado, uma mulher chorava tanto que eu demorei a reconhecer a voz dela e quem ela era. Ela chorava desesperadamente, dizia: pastor, o meu menino morreu, pastor. Pastor, eu preciso que o senhor faça amanhã o enterro dele, o funeral dele, pastor. Desculpa, pastor, por favor, desculpa, o meu menino morreu. E ela falava, eu digo: irmã, espera um pouco, quem está falando? E ela me disse: pastor, ele morreu baleado, mais de 10 tiros pelas costas, nessa madrugada. Eu acabei de descobrir. Desculpa, pastor, desculpa, eu preciso que o senhor faça o funeral. Eu sabia quem era o menino dela. O menino dela cresceu na igreja, sentou nos bancos da escolinha sabatina, ouviu as historinhas, cantou no coralzinho da igreja. Mas o menino dela, quando se tornou adolescente, se envolveu com más amizades. Ele decidiu que a igreja não era um lugar bom para ele. Ele precisava de mais coisa na vida dele, mais emoção. Ele achava que a liberdade estava do lado de fora. Por isso, ele entrou no mundo do vício e das drogas. Mas como ele era um menino pobre, ele não tinha como pagar o vício dele, como custear. Por isso ele começou a traficar drogas também. E ele, o menino dela, se tornou o maior traficante da nossa região. Esse era o menino dela, que naquela noite
depois de ter sido visitado algumas vezes por irmãos e jovens da igreja, clamando para que ele voltasse para a igreja, naquela noite morreu baleado por uma quadrilha inimiga que disputava com ele a liderança do tráfico de drogas na nossa região. Baleado com 10 tiros, mais de 10 tiros pelas costas. Irmã, por que você está me pedindo desculpa? Desculpa, para de me pedir desculpa, irmã. Pastor, o senhor pensa que eu não sei, pastor? O que o senhor vai dizer amanhã lá no velório do meu filho, pastor? O senhor vai dizer, abrir a sua Bíblia e dizer que Jesus vai voltar, e que quando Jesus voltar, ele vai dar a palavra de ordem, e que a sepultura do meu filho vai se abrir, e que ele vai acordar para se encontrar com Jesus? O senhor pensa que eu não sei, pastor, o que o senhor vai dizer? Eu estou colocando o senhor numa enrascada, numa canoa furada. Desculpa, pastor, mas eu só tenho o Senhor com quem eu posso contar. Irmã, para de me pedir desculpa, porque o que eu vou dizer amanhã no funeral do seu filho é exatamente isso que você acabou de me dizer. Eu vou dizer que Jesus vai voltar e que ele vai dar a palavra de ordem, e que eu, irmã, no fundo do meu coração, espero que a sepultura do seu filho se abra para ele se encontrar com Jesus, porque, irmã, o ladrão na cruz escancarou a porta da graça. Porque, irmã, você imagina um homem que já não tinha um minuto sequer para viver e dizer: eu sou bom, eu estou transformado pelo poder de Jesus. Aquele homem levou a vida inteira fazendo na vida dele, cumprindo o ministério da não graça ou da desgraça, desgraçando a vida de outras pessoas. Aquele homem não tinha um minuto para guardar o sábado, nem para praticar boas ações, irmã. Mas naquele minuto que ele teve, ele olhou para a cruz do meio e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aquela voz, cheia de dor, disse para ele: estarás comigo no paraíso. Eu não sei quanto tempo o seu menino teve, irmã, mas ele teve tempo de dizer: Senhor, lembra-te de mim aí no teu reino. Ele teve tempo de ouvir o Senhor dizer: estarás comigo no paraíso. A cruz do ladrão escancara a porta da graça de Deus. E esse é o tipo de graça que o Senhor Jesus oferece para você. Embora você, quem sabe, tenha levado uma vida longe dele, embora você, quem sabe, tenha levado uma vida só de praticar coisas erradas, quem sabe você esteja aí vivendo um emaranhado na sua vida de problemas, um emaranhado onde você não sabe mais como sair dele. O Senhor Jesus, que ocupou a cruz do meio, olha para você e diz: tem saída para a sua vida. De repente, trevas cobriram as 3 coisas. A palavra de Deus, o Espírito e a profecia se completam dizendo assim: Jesus estava na cruz agonizando. Deus, o Pai, lá no céu, não podia aguentar, suportar, assistir o sofrimento do Filho de longe. Por isso o Senhor Deus mandou aquelas 2 trevas sobre as cruzes e sobre a multidão. E o Senhor Deus se ocultou a glória da sua presença no meio daquela escuridão, porque o Pai estava ali ao pé da cruz, olhando de perto o sofrimento do Filho. Mas o Senhor Jesus não podia ser confortado pela presença do Pai, porque ele pisou o lagar sozinho e ele tinha que terminar de pisar aquilo sozinho. Queridos, quantas vezes você, no seu sofrimento e na sua agonia, está rodeado de anjos do Senhor, o Espírito de Deus ali do lado, mas o Senhor diz: filho, eu estou aqui, você não me enxerga, e você orando para Deus, dizendo: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Senhor, eu estou esperando uma resposta, quanto mais eu vou esperar? E naquele momento de desespero, o Senhor Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Se você se sente desamparado por Deus, não se sinta culpado. O próprio Jesus se sentiu desamparado por Deus, porque nesse mundo é assim que a gente vive. Nesse mundo escuro de trevas é assim que a gente vive. Mas Jesus diz: bem-aventurado é aquele que vive nesse mundo, que passa o sofrimento